Bem-vindos e bem-vindas! Estamos aqui com Fase Nova. Fala aí, Tayu. No ar, mais um episódio do Bens a Deus Podcast. Sejam bem-vindos. Gente, hoje não teremos convidados. Mas teremos muito conteúdos, muitos papos, muitos aprofundamentos sobre esse novo ciclo. Então, vamos lá. Esse ciclo, ele vai ser de comunicação. Tá vendo o que a gente tá fazendo aqui? Falar. A gente vai trabalhar exatamente esse ponto nesse ciclo. Como que a gente fala, como que a gente expressa, como que a gente se mostra para o outro, como que a gente consegue... Se a gente é claro no que a gente expressa, ou se o que a gente quer expressar é o que a gente está expressando, que tá aí, é uma outra questão muito importante. E assim, a nossa comunicação, ela é baseada no que a gente quer falar consciente ou inconscientemente, né? A gente tem o que a gente precisa falar e tem o que o outro percebe, né? Então tem A via dupla. A via dupla, mas é o receptor e o... Emissor. Emissor. Nossa, eu aprendi isso na faculdade. Então, assim, a gente tem essa dualidade da questão da comunicação e a gente vai trazer aqui algumas óticas sobre essa questão, como a gente sempre faz, obviamente, para a gente aprofundar isso e olhar para nós mesmos de como a gente está fazendo isso e se o que a gente realmente quer comunicar, como que a gente pode comunicar. A gente vai trazer até alguns casos de como a gente começou a trabalhar isso, porque o podcast, Bens a Deus, pra gente, assim, pessoalmente, cara, pra mim foi totalmente uma abertura das minhas comunicações, agora com o YouTube, da gente estar se vendo e se ouvindo, e vendo como a gente fala, como a gente se comunica, como a gente se mexe, cara, eu falo muito com a mão, entendeu? Então, são coisas que a gente começa a perceber e entender se aquilo é realmente a imagem que eu quero passar, se é isso mesmo que eu quero que as pessoas percebam de mim. Então é muito legal quando a gente se olha e se enxerga. Eu, sinceramente, quando a gente começou a gravar o podcast pra hoje, eu sou um outro ser humano. Com certeza. 3 anos atrás? Uhum. Nossa, mãe. Mas vamos recapitular uma fase. Então, estamos aqui desde janeiro fazendo um acompanhamento de jornada, passando pelo sucesso. Vamos lembrar lá atrás, tem todas as playlists no YouTube. Passamos pelo sucesso, passamos agora pelo tempo, finalizamos toda uma série de tempo, né? De imersão interna, né? Imersão interna, esse foi bem profundo, assuntos assim densos, trouxemos convidados assim para aprofundar mesmo nessas questões, e agora a gente vai abrir uma temporada mais light, mais leve, porém que vai nos colocar num lugar de autoobservação e nos colocar num lugar que a gente vai precisar se autorresponsabilizar por aquilo que a gente escuta e por aquilo que a gente fala, transmite, expressa, verbal ou não verbal, que tudo é comunicação, não só oral, né? Imagina você que você está fazendo aí, vai saber o que você está fazendo enquanto está ouvindo a gente. Mas aí, toda essa parte de expressão e comunicação conta e consta também no nosso crescimento. Porque não é só a imagem, né? Tipo, se eu tô maquiada, se eu não tô maquiada, se eu tô com cabelo loiro ou não tô. A cor da roupa que a gente usa, a roupa que a gente usa, como que a gente se comporta, como que tá a minha postura, tudo isso é imagem. Tudo que nossos olhinhos captam é imagem. Uhum. Então, símbolos e signos, né? A gente tá o tempo todo imerso em várias simbologias. Sim. E a gente sempre traz isso daqui, né? Essa análise de símbolos também. E o nosso próprio cenário é cheio de simbologias. Se você não pegou ainda isso, vai reparando agora nesses 4 episódios pra frente que vai ser... A gente vai colocar isso mais em evidência. Então, Bens a Deus tá on. Bens a Deus tá on. Então, vamos lá. Como a gente está comentando aqui, né, o diálogo, a comunicação, a expressão é base da sociedade, né? Se a gente for voltar lá nos primórdios, as pessoas, os primatas, nem sabiam falar ainda, né? Mas comunicavam de alguma forma, tanto que vieram as escritas ali daquela forma. Alguma simbologia ali Simbologia teve, né? tem para todo lado e era uma... Cada era e cada fase que a gente passa, eu imagino que a gente cria formas diferentes de expressar, de comunicar. Tanto que agora a gente está usando mais emojis e aquelas figurinhas, né? Como chama aquilo? Figurinhas. Eu tive uma fase que eu só comunicava com figurinhas. É maravilhoso. E pronto, a pessoa que entenda o que ela quiser, né? Mas é engraçado que, assim, se a gente for olhar pra natureza, falando dos bichinhos, né? Eles também se comunicam. Sim. Tipo assim, meu cachorro fala demais comigo. Demais. Ele fala exatamente o que ele quer, o que ele precisa, na hora que ele quer, e é isso aí. E se você fala com ele, ele te responde.
Com certeza. Seus gatos também falam com você? Sim, quando tá sem comida, ele vai lá me chamar pra pôr, pra colocar, pra me acordar. E tipo, você sabe quando ele tá bravo, quando ele tá feliz, ou quando ele quer... chamego. É muito engraçado, né? Porque tem essa comunicação, que é o que a gente tava falando, né? Da comunicação visual, de como você percebe ali. Porque tem a parte energética, né? De você, tipo, sintonizar com aquele ser e saber, putz, ele tá bravo ou, sei lá, tá com fome. Mas a forma como ele se mostra, né? Como tá ali o corpo dele, quando sei lá, ai meu Deus, o pavão, ele quer acasalar, ele abre aquele rabão e não sei o quê. Ele tem a parte da imagem, né? Do que, como ele se coloca ali. E eu queria entrar numa coisa aqui interessante, que é, por exemplo, como os ambientes que a gente está inserido nos moldam. Por exemplo, a gente falou num episódio para trás aí sobre as ambiências e sobre as nossas conexões, né? Mas os ambientes que a gente está inserido vai acabar deixando a gente um pouco moldado com relação à nossa expressão, nossa comunicação. A gente precisa ver se a gente está inserido em ambientes bons ou em ambientes mais tóxicos, né? Que te colocam em caixinhas apertadinhas. Exatamente. Ou que te deixam mais fluidos. Por exemplo, vou falar um case pessoal. Eu atendia bancos lá atrás, quando comecei a trabalhar. E para atender bancos, eu venho da área do design, que é mais solta, né? A gente tinha que entrar de terninho, não podia estar, igual o design gosta de andar, né, descoladex, não podia. Então, para atender bancos, a gente tinha que ter um protocolo mesmo para entrar, para falar com os executivos, e era terninho. Os meninos não podiam usar barba, na época lá, né? Então, tinha que tirar. Enfim, toda uma questão da sociedade que vai minando a nossa expressão natural, nossa criatividade, vai acabando com a nossa essência. Eu imagino que se a gente ficar... Eu aguentei 2 anos nesse ambiente, mas se ficasse um tempão, eu ia ficar igualzinho. E você acaba perdendo a noção da sua personalidade. Total. Do que você gosta, do que você deixa de gostar, porque, querendo ou não, você vai se submetendo àquilo até um ponto... Que, tipo assim, o seu armário tá tomado por terninhos. Nossa Senhora. Deus me livre, não quero mais essa vida. Mas é isso aí. E daí você não tem como se expressar. Não. Tipo, se você muda de trabalho, até você trocar todo o seu guarda-roupa ou mudar a chave interna, é difícil. A gente vê isso... Pra tudo, né? Pra tudo quanto é lado, né? É verdade. E, por exemplo, assim, mesmo a gente levando a inovação para dentro desse ambiente, tem um protocolo que é burocrático, que também impedia de chegar da forma que deveria ser natural, né? De se criar lá dentro. Mas aí a questão que a gente quer colocar aqui é quais são os ambientes que a gente está frequentando, que estão nos podando, mas isso pode ser desde a infância também. A gente pode reparar isso, como a nossa infância foi um berço fértil para a nossa criatividade, para a nossa expressão, para a nossa comunicação, ou foi um lugar que a gente foi tolhida, polida, a gente precisou menina recatada do lar, meninas não falam palavrão, meninas sentam de perninha fechada, meninas não sei o que lá, né? Ou só usa rosa ou não usa azul. Mas tem a questão também do você não só ser tolhida, mas como você não ser estimulada, porque tem essa questão também. Por exemplo, eu não nasci numa família artística. E se eu, por mim mesma, não buscasse essa questão artística, eu não ia ter esse estímulo, sabe? Então não é só, me proibiram, mas de ter o estímulo realmente pra esse lado, né? Mas é uma coisa que você gosta, por exemplo. E aí você foi atrás? Sim, mas assim, essa percepção das cores e tudo mais, porque eu... Bônus. Eu comecei a fazer arquitetura, sou formada em design de interiores e sou formada em moda. Então, tipo, essa parte da comunicação, das cores, do design, do artístico, sempre foi algo que me encantou, né? Mas se eu não fosse atrás e se eu não buscasse mesmo... Minha família é família de engenheiro, de policial, então é totalmente do outro lado, entendeu? Então, se eu não buscar... Não é que ninguém me impediu de nada, mas se eu não buscasse, se eu não permitisse que esse fluxo criativo viesse realmente, eu não ia ter contato. Isso é interessante porque em algum momento a gente, para pertencer a esses ambientes, sejam familiares ou sociais, a gente acaba sacrificando coisas nossas para partes nossas estar no meio, no conjunto social, seja sua família, profissional. Então, a gente começa a ficar flexível, se moldando aquilo para se sentir pertencente, simplesmente assim, né? Reparem os ciclos, que eu passei por um monte de ciclo social. Então, eu me percebo em vários ciclos que eu passei.
Se hoje eu volto em algum ciclo antigo, eu fico pensando, gente, mas o que eu fazia aqui esse negócio? Mas eu estava com a mesma mentalidade naquela época, né? E o importante também do autoconhecimento é a gente observar isso e ver quais crenças que a gente está se instalando ou já está instalada, que a gente precisa mudar um pouco a chavinha para dar um salto diferente. E novamente, né, para você não se desassociar de você mesmo, porque senão fica um negócio meio esquizofrênico, né? Porque você tem uma essência X, você é tal coisa, só que tem tantas outras camadas que você vai adquirindo ao longo da vida, novamente por questões da vida sociais e tudo mais, ou até profissionais, que te deixa um pouco confuso de quem você realmente é, tipo. E aí a gente acaba não enxergando o nosso alto valor, não trazendo esse alto valor para fora, não enxergando as nossas potencialidades, que às vezes ou a gente já não sabe, ou a gente esconde, né? Achando que, então se esse grupo não faz isso, eu não posso fazer isso, é errado. Mas aí você perde uma espontaneidade sua, que pode ser uma característica muito pessoal, que só você tem aquilo, e aí você não coloca isso para o mundo, para fora. E isso também se aplica em outras coisas, né? Estilo de música que você gosta de ouvir, coisa que você gosta de assistir, coisa que você gosta de falar. Ou então você fica com aquelas questões tipo, não, só eu ouço isso, ou só eu vejo isso, então vai ficar escondidinho aqui, eu não vou mostrar pra ninguém, não sei o quê. Sendo que o seu coleguinha pode estar passando exatamente pela mesma coisa. Tipo, exato. Eu tenho uma amiga, que inclusive, beijo, Júlia, ela ouve muito música clássica. Ela ama ouvir música clássica, mas assim, ela fala que passa o dia inteiro ouvindo música clássica. Mas vai no sambinha, vai no pagodinho, entendeu? Então, tipo, deixar esses lados também fluírem dentro de você. Você pode ser múltiplo, né? Não é porque, sei lá, eu gosto disso que eu não posso deixar isso fluir. Ou então, quando os meus amigos me chamam pra uma balada, sei lá, eletrônica, e eu não vou porque eu não ouço esse tipo de coisa. Exatamente. E mesma coisa acontece quando você começa a entrar no meio do autoconhecimento e fica aquele negócio chato pra caramba aí eu sou espiritualizado e eu não frequento Namastê, esses lugares. gratiluz. Namastê, gratiluz. Então, se eu sou muito mais espiritualizado que você, eu não vou entrar nesse lugar que é baixa frequência. Então, tem isso também. Não, né? com certeza. É que a gente tá acostumado, né? A gente tá nesse meio, a gente percebe muita gente que é assim, né? Por exemplo, eu só uso roupa branca, porque branca é paz, questões espirituais. Eu não me comunico com esse tipo de gente, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Questões. A gente sai de uma caixinha e entra em outra. O tempo inteiro a gente faz isso. E é a questão do pertencimento. Que se você quer tanto fazer parte, você começa a se comportar igual aquele grupo. Porque é um efeito manada de... As avessas quase, né? As avessas, mas, cara, isso é muito sério. É muito sério. O efeito manada que você está inserido, que você está se comportando igualzinho. Agora, vamos puxar aqui uma conversa. Você palpitou aqui algumas coisas sobre autoconhecimento. Vamos falar sobre comunicação e autoconhecimento? Bora. Olha, eu acho que foi uma coisa que eu trabalhei também durante anos na psicologia, nas terapias, né, de psicologia, que é, antes de qualquer coisa, antes da gente conseguir se comunicar, a gente precisa entender o que a gente está sentindo, entender o que está acontecendo dentro da gente. Exato. Como que eu falo sem nem me entender? Exatamente. Então, eu acho que tem esse passo antes, né? Igual nas redes sociais, por exemplo. Tem dia que a gente está inspirado, tem dia que a gente, não vai. Não vai. Não adianta forçar, porque fica uma bosta, uma merda. E tem dia que vai fluido. Igual escrever também, né? Igual a gente gosta de canalizar, meditar, fazer as nossas conexões pessoais. Tem dia que, nossa, que maravilha. Entendi tudo. Tem dia que nem se forçar o negócio vem, não. Então, assim, eu acho que o ponto principal pra gente melhorar a nossa comunicação, né? Que é o que a gente vai trabalhar aqui nesse ciclo, é a gente começar a olhar pra gente mesmo, entendeu? Começar a olhar pra dentro. Então, o que eu tô sentindo? A gente falou isso em alguns bons episódios pra trás. Mas o que eu tô sentindo? O que é isso? Isso é raiva? Isso é felicidade? Como é que essa informação caiu dentro de mim? Isso me machucou, me magoou? Como é que eu vou responder isso agora? Em que tom de voz eu vou responder isso? Porque se me magoou, eu pretendo atacar outra pessoa também ou eu quero deixar isso passar? Então, tudo isso conta. Como que isso te atingiu? Se vale a pena você responder de alguma forma ou não? E como que você vai fazer isso
através da sua linguagem, através da sua comunicação. Porque tem vezes também, a TPM ajuda muito isso na gente, da gente tá com as emoções assim, à flor da pele, da gente responder de alguma forma que não era exatamente como a gente queria responder. Isso. Ou no sentido de baixar a cabeça e responder mirradinho, assim, a gente queria colocar mais potência naquilo, ou ao contrário, a gente ir com os dois pés no peito da pessoa e não precisava de tudo isso, né? Talvez você não queria falar daquela forma. Então, assim, essa autopercepção, essa observação do que está acontecendo dentro de você, para você conseguir externalizar isso, é um ponto que a gente precisa trabalhar também aqui. E essa entra um pouco da questão da comunicação não violenta, né? Que isso aí eu puxo o meu chapéu pra mim. Porque eu sou dessa que vai com os dois pés no peito e eu observo muito. Porque às vezes eu escrevo e fica seco, a pessoa acha que eu tô xingando ela. Só que eu só escrevi um negócio, não tem nada a ver, eu não tava sentindo nada. E aí a pessoa fica, nossa, por que você falou isso? Falei, gente, é um texto, eu vou mandar áudio, então, pra ela sentir a minha emoção na fala. Sim. Porque aí muda um pouco a percepção. Mas aí é um negócio interessante que você falou, como a pessoa tá percebendo a forma que eu comunico, seja ela de texto, visual, verbal, né, de comunicação artística, de tudo. Dos posts. Ia ser legal se vocês comentassem também como vocês estão nos percebendo, né? Sim. Porque a gente abre aqui o canal de 2 vias e vocês comentam se tá entendendo, se não tá, se tá complexo, se tá difícil, se tá fácil, se tá massa. E a gente poderia fazer depois, nos próximos episódios, respondendo aqui as perguntas e as dúvidas. Então, mandem aí. Qualquer comentário aqui embaixo nas redes sociais, comentem. Todas, porque a gente vai abrir essa fase da comunicação. É importante a gente colocar a nossa comunicação para fora. Expressar de qualquer forma que vier, né? Qualquer forma que a gente está tentando colocar o que a gente está sentindo através dos nossos vídeos aqui também, dos nossos posts, das ideias, dos eventos. Sim. E aí tem muita coisa que a gente está fazendo, mas é interessante colocar. Por isso que também nas empresas a gente pede feedback, né? Sim. Tem essa cultura do feedback para entender dos dois lados o que está acontecendo, para fazer melhorias, ajustar alguma coisa. Igual a Thalia falou, às vezes a pessoa te percebe mais... sei lá, você tá com raiva, tá triste. Mais agitado. Mais ansioso, agitado. E não era, né? Foi só uma falta de comunicação ali para entender o que estava acontecendo no momento que estava nebuloso. E aí se resolve, um perguntando pro outro. E o que era complicado se resolve. Né? A base de qualquer relacionamento, seja ele a raiz, que seja amoroso, familiar, de sociedade, qualquer coisa, é a comunicação, né? A gente tem que tentar se expressar de alguma forma, tentar falar de alguma forma pra gente conseguir se entender, porque a gente nunca vai saber o que tá acontecendo dentro do outro. Nunca, 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 nunca. Mesmo que a pessoa fale, nunca vai ser 100%, né? Porque uma pessoa, ela não tem só uma emoção, tem várias coisas ali acontecendo dentro dela. E outra coisa que eu queria resgatar aí também do que você falou, é estarmos abertos a novas ideias. Eu queria colocar isso também, mas não sei se era isso que você ia falar. Mas acho que faz sentido a gente estar aberto a novas ideias, assim, e a gente ir olhando, assim, a nossa comunicação. Você falou da comunicação não violenta. E essas estratégias que a gente tem de comunicação, né, porque tem até a comunicação mais agressiva, a comunicação mais pacífica, mais calorosa, né, mais de acolhimento. Então, como que a gente pode trabalhar essas comunicações? Como que a gente pode deixar mais claro o que a gente quer em cada momento? Toda vez que a gente vai construir aqui um episódio para vocês, a gente sempre faz uma análise, né? Como que a gente quer conversar com vocês. Mas a gente precisa também dessa questão do feedback para, assim, por mais que a gente tente usar linguagens muito cotidianas do dia a dia, nem sempre a gente consegue alcançar. Vocês viram, os últimos episódios foram super densos. Então, assim, pra gente faz sentido que a gente tá aqui tendo a troca, mas e vocês que estão aí ouvindo? Conseguem, pelo menos pegar alguns insights, pegar algumas percepções, mesmo que você tenha que ouvir o episódio 30 vezes, porque eu mesma tive que ouvir alguns episódios mais de uma vez. Tem uns mais densos. Mas se você já tem um nível de conhecimento que você acha assim, pode entregar mais, a gente tá aqui pra isso. Então, se você fala assim, olha, esse assunto que vocês falaram do tempo, entrega mais sobre isso que eu tô interessada em saber uma coisa mais avançada. Ou então o outro, né, do sucesso, uma questão mais empresarial, assim, mais de business, mais de como se comportar. Mas eu acho que esse ponto agora que a gente vai falar sobre comportamento vai ser sensacional. Comunicação. Eu queria deixar uma outra coisa aqui, que é o seguinte, o prazer e a diversão. Porque esses 4 episódios que a gente vai fazer agora, nessa fase, a gente vai entrar muito nesse lado do humor, do prazer,
da diversão, mas não aquela coisa palhaçada, mas é uma coisa assim pra gente lembrar no nosso dia a dia que a vida precisa ser leve, fluida, que a gente precisa deixar as sincronicidades acontecer para levar a gente em lugares que a gente não ia se a gente estivesse fechado. Então, quando a gente está aberto, disposto as coisas começam a se mover e chegar para a gente sem esforço, sem dor, sem sofrimento, né? Obviamente, podem ter alguns obstáculos ou desafios, mas a gente consegue perceber quando a gente está leve, quando a gente está mais solto, quando a gente faz uma coisa, a gente se sente guiado, né? Como se tivesse uma força maior, assim... Acontece, gente, o negócio... Fluindo, né? Flui. Porque você, quando... aí volta todos os papos que a gente tem em todos esses anos, quando você está alinhado com o seu propósito, com a sua missão, com a sua essência, tudo flui mais fácil. Então, se você está forçando uma comunicação, ou forçando uma aparência, forçando uma coisa que você não é, não vai ser. Exatamente. Então, falando isso, eu queria mostrar uma coisinha, mas é bem mostrar rapidinho, porque a gente vai entrar agora na expressão, na comunicação, e a gente está falando de símbolos. Eu queria mostrar que a gente acabou de tirar do forno um filho que a gente trouxe aqui em 1 mês e meio, que é o nosso queridinho Oráculo Origens. Eu não vou mostrar tudo, a gente vai fazer um post exclusivo para ele, tá? É um oráculo que a gente canalizou literalmente falando sobre a nossa origem em várias eras. Então tá aqui para vocês, a gente vai explicar, vai ter toda uma página para ele, quem sabe, e a gente vai colocar nas redes sociais mostrando isso aqui, que é uma forma de expressão artística, verbal, não verbal, intuitiva, canalizada. Então, vocês vão entender a comunicação em várias esferas a partir disso aqui. E até você se observar, né? Isso daí, por ser um oráculo, é uma forma da gente se observar e olhar qual que é a energia ali daquele momento. Como eu tenho... Você quer tirar uma assim? Pra hoje? Aleatória? Pra hoje. Vamos ver. Meu Senhor, dualidades e eu interior. Ó! Olha aqui essa Nossa, carta. alinhadíssimo. Essa carta é muito massa, porque ela é dual. Todas são duais, mas a gente vai explicar isso depois. E o que quer dizer isso, né? Nós vivemos polaridades. A gente precisa experimentar um lado e outro. Esquerda, direita, feminino, masculino. Eu preciso estar mental e emocional. Então, o tempo todo a gente está fazendo isso. Porém, até a gente sacar e perceber se a gente está de um lado ou do outro e achar o nosso equilíbrio, a gente demora um pouco, fica batendo a cabeça ali, né? Porque a gente não entendeu que a gente está sendo polar e dual. E aí, quando a gente acha o ponto de equilíbrio, que lembrando, não é o mesmo para todo mundo, a gente encontra aqui o nosso lugar, né? A gente volta para o nosso lugar. Pode ser qualquer tipo de assunto, né? E o eu interior vai falar da sua conexão com a sua essência, porque enquanto a gente está vivendo essa dualidade, essa polaridade, a gente vai nos conhecendo, né? E vai conectando com a nossa verdade, com a nossa essência. E quer dizer que, por exemplo, eu sou mais mental, eu sou mais emocional, mas eu não preciso ficar no meio. Sim. Mas o meu ponto de equilíbrio é mais para cá. Sim. E o do outro é mais para cá, né? E o eu interior é a nossa essência, né? É uma coisa que, entre aspas, ela não muda nunca, porque, né, é o nossa sementinha lá de dentro. Mas é isso, né? Nosso teu interior. Nossa, eu amei essa carta, faz total sentido. Faz total sentido. E tá muito bonito esse oráculo, não é porque a gente fez. A gente tá meio apaixonada com ele, né? Sim, estamos em casa de recém-paridos. Exatamente, a gente tá cuidando do filho, mas esse filho vai pro mundo e esse filho vai crescer e esse filho aqui, ó, vai dar muitas flores e frutos para todo mundo que quiser. Com certeza. Inclusive, todo mundo que participou do evento desse último mês já recebeu o seu oráculo como presente. Exatamente. Então, gente, o que a gente está falando desde janeiro é que a gente está dando tudo mesmo nesse Benza a Deus. A gente está entregando tudo que a gente sabe, a gente está sendo canal, a gente está sendo fluido. E cada temporada que a gente coloca aqui, fases, né? Que a gente traz um assunto para ficar em cima dele, a gente está trazendo tanto parceiros quanto também deixando fluir esse canal para quem está assistindo. Sim. Eu acho que se você está assistindo todos ou algum, ou caiu de paraquedas em algum, não é à toa, mas esse assunto é para você. Então, a gente tem observado essas sincronicidades também, né? Dos feedbacks que a gente recebe no dia a dia aí. E como está sendo trabalhada a nossa vida e a vida do Benza a Deusa, né? De forma geral, Nossa exatamente. Senhora! A gente realmente está criando uma família, está sendo massa, né? Está sendo gostoso. Cada vez mais gostoso. Exatamente. Mas acho que é isso.
É isso, gente. Então, ficou aqui a nossa introdução para essa fase nova do... Vamos falar de expressão, comunicação, do prazer, do humor, de estar fluido com a vida, deixar a vida fluir em abundância, porque também se a gente ficar fechado numa caixa chatão pra caramba, não adianta nada. Tudo que a gente está falando de criatividade. Criatividade não é fechada numa caixa chatona pra caramba. Pois é. Não nasce nada. A gente tem que Fluir. permitir. Exato. Então, estamos aqui abertas também se você quiser sugerir alguma coisa, pode sugerir que estamos super abertas. É isso. Então, fiquem com mais esse episódio do Pensadelo Podcast. A gente espera a semana que vem. Falou, até Beijo. mais.